Olá, como vai? O tema da nossa aula de hoje é desenvolvimento e identidade do adolescente. Nesta aula, vamos discutir um pouquinho de que maneira acontecem as fases do desenvolvimento humano e como os estudos chegaram a algumas conclusões importantes para compreendermos a adolescência hoje. Para iniciar a nossa reflexão, vou contar para vocês a história de um menino da província de Aveyron que aconteceu no final do século XVIII. Um determinado dia, nesta província, apareceu em suas imediações um menino que andava de quatro patas no chão e que comia raízes e verduras cruas. Isso chamou bastante a atenção dos moradores, já que alguns já tinham visto esse menino nas imediações desta província. Os moradores da cidade acolheram o jovem Vitor, como passaram a chamá-lo, e inicialmente pensaram em interná-lo numa instituição, pois julgaram que Vitor tinha uma deficiência mental. Ele foi internado e passou algum tempo nessa instituição. Após algum período internado e sem nenhum progresso, um médico chamado Ittar discordou de que Vitor pudesse ter uma deficiência mental e passou a fazer alguns estudos sobre o comportamento e o desenvolvimento de Vitor. Ittar afirmava que Vitor não se desenvolveu por não ter contato social com as pessoas. Ou seja, por ter crescido longe da civilização, não seria possível que ele desenvolvesse a linguagem ou mesmo andasse sobre as pernas como fazemos e assim por diante. Durante um longo período, o médico Ittar observou o comportamento e o desenvolvimento de Vitor e conseguiu alguns progressos. No início, até tiveram grandes progressos. Vitor começou a se comunicar de uma maneira mais próxima da linguagem, passou a se comportar melhor diante das pessoas, até desenvolveu uma certa afetividade com as pessoas que cuidavam dele e também aprendeu a usar o banheiro. Mas com o passar do tempo, não houve mais progresso no desenvolvimento de Vitor e Ittar acabou abandonando as suas pesquisas. Vitor morreu em 1828 e até hoje existem algumas controvérsias em relação ao seu real nível de desenvolvimento. Alguns ainda afirmam que Vitor era um deficiente mental e por isso não se desenvolveu da maneira como era esperada. E outros concordavam com o Ittar no fato de que só não houve o desenvolvimento porque quando Vitor teve uma aproximação com a sociedade, já havia passado muito tempo para que ele pudesse receber os estímulos necessários para desenvolver a linguagem e as habilidades relacionadas à socialização e assim por diante. É importante conhecermos os estudos de Ittar em relação ao garoto selvagem, porque Ittar era um dos médicos, uma das pessoas envolvidas com as experiências e com os estudos relacionados ao desenvolvimento do indivíduo. Isso tudo passou a acontecer porque é muito importante que possamos entender as questões sociais envolvidas nessas pesquisas. No final do século XIX, com a industrialização, houve uma mudança na maneira como as pessoas viviam socialmente, principalmente em relação às crianças. Anteriormente a essa revolução, a essa industrialização, melhor dizendo, as crianças viviam nas pequenas propriedades rurais de sua família e acabavam exercendo alguns serviços que ajudassem a conduzir a dinâmica familiar. Com essa mudança, a industrialização, algumas crianças passaram a trabalhar nas fábricas durante um longo período.
E as crianças que não faziam isso ainda eram vistas como desordeiras e começaram a pensar, os estudiosos, as pessoas responsáveis da época, de que maneira eles poderiam conduzir essas crianças que não estavam trabalhando. Temos aqui duas questões importantes que aconteceram no final do século XIX e que trazem uma forte contribuição nas pesquisas sobre desenvolvimento. A primeira é a mudança das crianças que ficavam mais e conviviam mais com as suas famílias e passaram a trabalhar nas fábricas. E a outra era a preocupação dos profissionais, dos responsáveis naquela época, com o desenvolvimento e como a maneira que as crianças passavam o seu dia quando não estavam trabalhando ou quando ainda não trabalhavam nas fábricas. Tudo isso desencadeou uma série de preocupações por parte dos pesquisadores e estudiosos da época, e uma das pesquisas que trouxe uma forte influência sobre os estudos do desenvolvimento foi o livro de Charles Darwin, sobre a origem das espécies. Este livro trouxe importantes considerações e desencadeou uma série de outras pesquisas sobre o desenvolvimento humano. Outro pesquisador que trouxe significativas contribuições para compreendermos as fases do desenvolvimento foi Jean Piaget. E agora vamos falar sobre cada uma delas para podermos entender melhor como se dá e como se encaixam as fases do desenvolvimento e o quanto elas são importantes para a vida do indivíduo. Vamos conhecer agora a primeira fase ou o primeiro período do desenvolvimento segundo Jean Piaget. Ela é chamada de sensório-motor. Neste período, a criança explora e conhece o mundo através da manipulação. É neste período que a criança descobre que se, por exemplo, ela puxar a toalha da mesa, o pacote de bolacha que se encontra em cima da mesa ficará mais próximo dela. O que estamos dizendo é que nessa ação, a criança utiliza a inteligência prática ou sensório-motora. E a partir dessa manipulação dos objetos é que ela vai conhecendo e se desenvolvendo. O segundo período é conhecido por pré-operatório. E a principal característica desse período é o desenvolvimento da linguagem e do pensamento. É nesse momento em que a criança começa a imitar as palavras que ela ouve, ela começa a imitar as falas das pessoas que convivem com ela. E também existe um comportamento bastante interessante da criança quando ela começa a se utilizar de jogos simbólicos. Os jogos simbólicos trazem uma brincadeira em que as crianças fazem e que a gente conhece muito bem, que é, por exemplo, imitar o comportamento dos adultos. É nesta fase em que a criança começa a brincar de casinha, brincar de mamãe, imitar a mãe cuidando de uma criança e assim por diante. O terceiro período, Piaget denominou como sendo o período operatório concreto. Neste momento, a criança começa a ter uma organização lógica do pensamento. O seu pensamento fica mais flexível, mais organizado e ela começa a perceber pequenas alterações na forma e na constituição dos objetos. Vamos ver, a partir de agora, uma ilustração de como a criança percebe que, mesmo alterando a forma de um objeto, você pode continuar tendo a mesma coisa. Primeiro, apresentamos a uma criança de 9 anos 2 copos iguais com quantidades iguais de líquidos. Em seguida, apresentamos à mesma criança um copo mais alto e mais estreito e despejamos nele o conteúdo do segundo copo. Quando perguntamos à criança se existe a mesma quantidade de líquido no primeiro e no terceiro copo, ela sabe que eles têm a mesma quantidade, mas o terceiro copo é mais fino e mais alto. Como podemos ver, a partir da manipulação do líquido que existia na experiência, quando a criança está na fase do operatório concreto, ela percebe que, mesmo você mudando a forma dos líquidos, que passou de um copo mais largo para um mais estreito, a quantidade do líquido não se alterou.
Essa é a capacidade que a criança apresenta nesta fase, ou seja, de organizar e de flexibilizar os acontecimentos e percebendo minúcias e detalhes que as fases anteriores não possibilitavam. O quarto período é conhecido como o período das operações formais. E para nós, ele é muito importante porque envolve o início da adolescência. Nesta fase, a criança passa a ter um pensamento que envolve questões abstratas. Para ela, é muito mais fácil pensar ou imaginar coisas que as fases anteriores não possibilitavam. Outra alteração importante que acontece nesta fase é a alteração afetiva e emocional. Vejamos agora um dos relatos mais fiéis sobre a entrada da adolescência, relatado por uma garotinha chamada Anne Frank, que viveu refugiada na Holanda durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. Saturday, the 1st of January, 1944. Another new year has begun, and we find ourselves still in our hiding place. We have been here now for 1 year, 5 months, and 25 days. One of our family has left us. Moshi ran away. We're all a little thinner. The fondant's discussions are as violent as ever. Mother still doesn't understand me, but then I don't understand her either. There is one great change, however, a change in myself. I read somewhere that girls of my age don't feel quite certain of themselves, but they become quiet within and begin to think of the miracle that is taking place in their bodies. I think that what is happening to me is so wonderful, not only what can be seen, but what is taking place inside. Each time it has happened, I feel I have a sweet secret, and I long for the time when I shall feel that secret within me again. Como podemos ver, os escritos de Anne Frank demonstram a sua grande preocupação com as alterações do seu corpo, os sentimentos que estão bastante presentes e que acontecem no decorrer da sua vida. Devido ao confinamento em que sua família se submeteu por conta da Segunda Guerra, Anne sentia muita falta de ter uma amiga.
E passou a escrever neste diário diariamente a partir de algum tempo em que estava isolada. Ela relatava as suas necessidades e vontades de ter um amigo para poder compartilhar tudo o que acontecia na sua vida e que para ela era tão intenso e tão forte. Além da família de Anne, também estava confinada nesta casa uma outra família em que morava um garotinho com uma idade muito parecida à dele. Mas Anne reclamava que Peter era um garoto muito tímido e que por mais que ela tentasse se aproximar, ele ficava o tempo todo entretido com as suas palavras cruzadas. É interessante que num dos momentos, Anne relata em seu diário, que ela conversa como se fosse uma amiga, que ela tomou coragem e resolveu procurar o Peter, porque ela não aguentava mais ficar sozinha, ela precisava de um amigo. E que ele pouco lhe deu atenção. No meio dessa descrição, ela diz que não é para as pessoas pensarem que ela está apaixonada por ele. Longe dela imaginar uma situação como essa. Mas no decorrer da descrição de tudo o que acontece, do mesmo dia, né, porque no diário ela coloca datas para se referir e para ter uma referência de tudo que ela está escrevendo, nesse mesmo dia em que ela diz que nem pensar em se apaixonar por Peter, ela relata um lindo sonho que ela teve, onde ela, ao procurá-lo no seu quartinho, ele a olha nos olhos com uma profunda ternura e que a partir daí ela descobre que ele é o grande amor da sua vida. É muito interessante esse relato da Anne Frank, porque ela nos traz as grandes alterações e as grandes confusões a que o jovem se submete, né, na fase do desenvolvimento em que ele começa a perceber todas as mudanças ocorridas. No mesmo dia, Anne descreve que nem pensar que o Peter possa ser alguém que ela iria se apaixonar e ao final desse relato conta um belo sonho que teve com ele e que ele é o grande amor da sua vida. Fica claro para nós, com essa descrição, de que as alterações e as inquietações são bastante conflituosas para o jovem. Vamos ver agora o que dizem alguns professores sobre o comportamento dos seus alunos durante a fase da adolescência. Quinta, sexta, sétima você vai fazendo o trabalho, eles não têm muita crítica, eles não têm aquele senso. Mas no ensino médio eles já começam a fazer crítica, eles já começam a ter essa noção e gostam de bater boca, né? Então, e eu sempre fui assim, tudo bem, vamos bater boca junto, mas você tem que ter argumento. Tá? E para você ter argumento, você tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não tem argumento. Então, quando eu faço assim, eu trabalho com eles no argumento. Então, você nota muito isso aqui. Daí eles querem, mas daí eles não conseguem ter argumento. Cada um é um, né? Então, tem os que gostam de bater boca, aqueles que gostam de ficar quieto. Não fala nada, fique quieto. Mas eu gosto daqueles que vêm, que questionam, sabe? Que a gente bate boca mesmo, né? Questiona, porque depois a gente fala, olha aí o que você fez. Tá certo, professor, eu estava errado. Eu também, quando eu estou errado, eu tenho que reconhecer que eu estou errado. Desde que eu estou trabalhando com ensino médio, no dia a dia, que a gente tem que trabalhar assim, em negociação. O meu aluno que era uma criança, um pré-adolescente, de umas férias para outra já está adolescente. Como que muda? Tem aquela coisa, a criança, ele perde aquela ingenuidade, aquela pureza, ele fica mais rebelde, questiona tudo, tem aquela mudança corporal toda, a relação com a sexualidade. A sexualidade é uma coisa muito, muito presente neles, essa necessidade de se manifestar, do contato físico, de fazer aquelas brincadeiras e tudo, bem forte. E eu não sei, eles também têm até uma característica do que é adolescência, que é um conceito nosso, contemporâneo, da sociedade de consumo, enfim, que é uma fase em suspensão da vida da pessoa, porque ela está preparada quase que para ser um adulto, ela já pode trabalhar, ela já tem um corpo sexualmente preparado, mas ela não pode exercer essas atividades ainda. Isso vai ser só depois do seu momento adulto, quando ela tem a independência econômica e tal, e isso gera muito conflito no adolescente. Como podemos ver, cada aluno se comporta de uma forma diferente. Isto, com certeza, está relacionado às influências sociais em que ele passa no decorrer da sua vida.
É importante que esses comentários, essas opiniões dos professores trazem algumas contribuições para refletirmos sobre o desenvolvimento dos jovens e o quanto é importante ele ter referências para poder construir a sua identidade. Vamos falar neste momento sobre a vida social do adolescente. Nós sabemos que, diante de tantas transformações, o jovem busca compartilhar esses momentos, esses sentimentos em que ele passa. Muitos jovens, em busca desses amigos, acabam ampliando os seus relacionamentos sociais. E, a partir daí, começam a procurar grupos, amigos que pensem, que têm atitudes, que têm crenças e valores muito semelhantes ao dele. Muitas vezes, para pertencer a um grupo, o jovem acaba se submetendo a provas ou exigências que nem sempre são as mais adequadas ou ideais para a sua convivência social. Também é observado, neste momento, uma mudança social no comportamento do jovem. É observado, é percebido que o jovem acaba se isolando de uma certa forma da convivência das outras pessoas. Neste momento, ele passa a ficar mais tempo sozinho, isolado, assimilando, entendendo todas essas alterações que ocorrem na sua vida. As questões familiares, as interferências familiares, as opiniões dos pais, não é bem vista pelo jovem nesses momentos. E muitas vezes isso cria aquela impressão que nós temos de que o jovem se rebela, de que para ele nada está bom, de que o seu comportamento é sempre um comportamento conflituoso, para contrariar as pessoas e assim por diante. Como vimos até aqui, as mudanças sociais que acontecem na vida do jovem estão bastante atreladas às amizades e às influências que ele sofre a partir dos relacionamentos que ele estabelece. Também falamos um pouquinho sobre a necessidade do jovem se isolar muitas vezes para poder digerir, de uma certa forma, todas essas mudanças e alterações vividas até aqui. Uma outra característica bastante importante e que é fundamental para a contribuição do desenvolvimento do jovem é a família. Nós já até falamos sobre isso um pouquinho. Mas vamos pensar que se um adolescente vive em um lar equilibrado, que oferece e proporciona uma certa segurança, uma certa possibilidade dele poder ver nesta família uma fonte de segurança, um lugar seguro, que lhe oferece proteção, que lhe dá apoio, que entende muitas vezes a necessidade que ele tem, que entende os seus sentimentos, as suas angústias, fica muito mais fácil para ele se desenvolver, para ele passar por essas alterações, por essas modificações hormonais, físicas, sociais, mais tranquilamente. Quando o jovem vive em um ambiente em que as relações são tensas ou em que os pais não conseguem compreender o seu comportamento, as suas atitudes, fica muito mais difícil para o jovem enxergar nesta família, neste lar, um lugar de apoio, um lugar onde ele pode compartilhar as suas vivências, as suas dificuldades e assim por diante. O que estamos dizendo aqui é que os pais precisam estar bastante atentos a essas mudanças e a esses acontecimentos. Se partirmos do princípio de que um adolescente é rebelde, nunca está contente com nada, e que isso é uma forma dele enfrentar os pais, como muitas vezes ouvimos assim, agora ele não me obedece mais, ele não me ouve mais, tudo que nós fazemos ou que falamos não é ouvido, não é aceito, ele está sempre passando por nunca está feliz com o que tem, tudo que nós fazemos para ele não é o suficiente.
e, a partir daí, começam a se afastar dos filhos, começam a impor regras e normas sem um diálogo, sem uma reflexão, sem compreender tudo isso que está acontecendo na vida do jovem, fica muito mais difícil para que ele consiga se desenvolver adequadamente. Por isso, é muito importante que os pais encontrem um ponto de partida, um momento em que o diálogo, a compreensão e o companheirismo sejam exercidos nesta família para que o jovem possa ter como apoio principal nesta fase a família, o lar, aonde ele vive. Vamos ver agora um importante comentário de uma especialista educacional sobre relacionamento familiar. Neste momento, ela irá nos falar qual a principal preocupação dos pais em relação aos seus filhos. Por incrível que pareça, ainda, e é uma preocupação que vem do passado e ainda permanece, é a questão com sexualidade, drogadição. Eles ficam associando, né? Se ele está com um amigo, que o amigo é usuário ou bebe muito nas festinhas, ou fuma, puxa, alguma coisa está tendo de troca nessa relação, nessa amizade. Apesar dos filhos dizerem, né? Não tem nada a ver, não é porque o meu amigo fuma que eu vou fumar, não é porque o meu amigo bebe que eu vou beber, não tem nada a ver. Mas os pais têm uma preocupação sim, uma relação sim. Como podemos ver, os pais se preocupam muito com as amizades que os filhos têm e de que maneira essas transformações vão interferir no crescimento e no desenvolvimento dos seus filhos. Agora, vamos ver um outro comentário dessa especialista em relação às mudanças que ocorrem entre o relacionamento de pais e filhos quando estes entram na adolescência. Os pais perdem a criança. De certa maneira, eles estão perdendo a criança. E isso traz um luto para os pais também. Não pensa que os pais não vivenciam um luto, uma perda. E agora ele está vendo esse filho como um devir, como um preocupado com o futuro dele. O que ele vai ser, o que ele vai trabalhar, que profissão que ele vai seguir. Por outro lado, quanto mais forte é o luto da perda da criança, do filho criança, ele acaba suprimindo esse luto, colocando nas expectativas e nas exigências desse filho adolescente para ser um adulto. Por outro lado, o filho que via o pai tão legal, que o pai era tão tolerante, agora o pai não está tolerando nada. O pai está vendo um homem, uma moça dentro de casa. E logo essa moça e esse rapaz, com um corpo de homem, apesar de ter cabeça, né, muitas vezes de criança ainda, ele está vendo esse rapaz com sexualidade, muitas vezes começando a fumar, muitas vezes respondendo como um homem. Isso traz uma angústia, isso traz um choque para ele. Se os pais estão vivendo outros níveis de exigência profissional, saúde, financeira, etc., isso exacerba o problema. Então, assim, se você tem já seus problemas pessoais como pais, tem que tomar muito cuidado, porque pode projetar, transferir isso para a sua relação filho, porque é outro homem que eu estou vendo, é outra filha, uma outra mulher que eu estou vendo. Também podemos ver, a partir desse depoimento, que não é fácil para os pais se relacionar com os seus filhos. Muitos encontram dificuldades para entender em qual momento eles podem interferir, de que maneira eles vão abordar, como eles devem se comportar diante dos filhos, como que essa situação se dá, ou seja, os pais estão muito preocupados em ter um melhor comportamento, um melhor relacionamento com os seus filhos. Vamos ver agora quais são as importantes dicas que essa especialista nos dá para que os pais possam ter alguns parâmetros e melhorar, assim, o relacionamento com os seus filhos.
Basicamente é ter os valores daquela estrutura familiar claros para ele e deixar sempre transparente, conversando sempre, trocando sempre, e estar muito atento às angústias e às necessidades desse filho. Podemos ver que as dicas estão muito pertinentes e relacionadas à dinâmica familiar, às crenças, aos valores e principalmente ao importante papel que os pais têm na vida e no desenvolvimento dos jovens. Como vimos, todas essas informações são importantes para que os pais percebam que a comunicação, o diálogo é muito importante neste momento. Também é importante que os pais saibam que neste jogo, onde cada um exerce o seu papel, eles precisam encontrar um meio termo, eles precisam encontrar uma alternativa para poder estar presente em todos os acontecimentos, em todas as mudanças e desta forma ser um apoio e um ponto de referência para os jovens, para seus filhos e assim por diante. Mas é claro que também precisamos ouvir o outro lado dessa história. Ou seja, os jovens. Precisamos saber o que eles pensam de tudo isso. Do que eles mais precisam, quais são as contribuições que eles esperam e necessitam. O relacionamento com os meus pais é bom, assim, em partes. O meu pai, ele trabalha muito e a minha mãe fica bastante em casa. Eles são separados, daí eu não vejo o meu pai quase. Mas sempre que eu posso, eu ligo para ele conversa comigo. Ele sempre está preocupado com as minhas notas. Mas com a minha mãe já é ao contrário, assim, ela me dá bastante amor. Ela fala bem assim, você é minha filha, eu tenho que te abraçar 3 vezes por dia. Eu tenho que te dar vários beijos. Ela fica lá, ai filha, você entendeu? Você quer que eu te explique? Eu vou te ensinar a fazer um bolo, eu vou te ensinar a fazer alguma coisa, sabe? Ela briga comigo, daí eu falo bem assim, por que você tá brigando comigo? Daí ela fala, porque é pro teu bem, eu quero que você seja uma boa pessoa no futuro, eu não quero que você seja uma menina que não sabe fazer nada, que não é esperta, eu não quero um futuro ruim. O meu pai, ele é mais compreensível. Quando eu fui com a minha primeira nota vermelha, ele falou, olha, eu não vou brigar com você, mas eu não quero que isso se repita. A minha mãe fala bem assim, olha, eu quero que você chegue esse horário em casa. Se eu não chegar, ela vai lá e liga para mim, Valine, onde você tá? O que você tá fazendo? Com quem que você tá? Mas eu acho que isso é o normal mesmo das mães fazerem isso, principalmente porque eu sou a filha mais nova dela, então só tem eu e ela em casa e ela só quer assim, saber onde eu tô, ela tá preocupada comigo. Gostaria que o meu pai tivesse bastante tempo para mim, porque a gente só se vê quando é o meu aniversário, sair junto, ou quando é dia dos pais, ou quando ele quer fazer alguma coisa, daí eu tenho que estar disposta, ele quase não tem tempo para vir me ver, ele vem à noite, daí eu já tô cansada, eu tô indo dormir, ou daí ele vem só para deixar um dinheiro para mim e já vai embora, e ele trabalha muito, então daí ele não tem tempo. Mas com a minha mãe é bem legal assim o relacionamento que a gente tem, então não queria que mudasse nada. Porque não é bom que o filho fique bastante solto, nem que ela aprenda bastante o filho, é o normal que cada um tem. Como vimos, as opiniões dos jovens muitas vezes são bastante conflitantes. Eles esperam que seus pais contribuam de uma maneira muito específica em relação ao seu desenvolvimento. Muitas vezes, para eles, isso se torna uma situação ambígua. Alguns jovens reclamam que seus pais os sufocam, que os seus pais têm uma marcação cerrada no seu comportamento, com os seus amigos, por onde andam, com quem estão. Outros já reclamam em relação aos pais que os deixam um pouco mais soltos, que permitem muitas coisas e que não dão uma atenção que eles esperavam. Vamos ver agora o trecho de uma música que nos traz exatamente esta ilustração, ou seja, que o jovem tem horas que acha que tudo é muito ruim e tem horas que acha que tudo é muito bom, essa intensidade de sentimentos. Meus dois pais me
Essa música nos traz uma breve ilustração de como é o comportamento dos jovens. Podemos ver que o jovem, mesmo tendo tudo que os pais oferecem, pode se sentir um rebelde, pode se rebelar contra as atitudes e a maneira como os pais se comportam diante da sua vida. Vimos na aula de hoje que o desenvolvimento é um importante acontecimento na vida do jovem. É necessário que conheçamos todas essas fases, todos esses acontecimentos, para podermos entender de que maneira o jovem se comporta, de que maneira ele espera que a sociedade contribua para o seu desenvolvimento, como ele vai construindo as redes de relacionamentos sociais, afetivos, e quanto é importante a presença da família e dos pais nesse momento. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Nossa primeira dica de hoje é o livro 6 Estudos de Psicologia de Jean Piaget, da editora Forense Universitária. Este livro traz importantes considerações sobre o desenvolvimento humano e aborda de uma maneira bastante detalhada as fases do desenvolvimento. Nossa segunda dica de hoje é o livro O Diário de Anne Frank, escrito pela mesma e da editora Record. Neste livro você encontrará toda a vida de Anne Frank durante a sua estadia na Holanda, quando a sua família ficou refugiada. É um livro que traz importantes considerações sobre a adolescência, já que Anne Frank tinha 14 anos quando o escreveu. Nossa terceira dica de hoje é o filme O Selvagem da Motocicleta, do diretor Francis Ford Coppola, distribuído pela Universal Home Video. Este filme traz uma importante contribuição sobre as relações sociais do adolescente e de quanto isso interfere no seu desenvolvimento. Bons estudos!